E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula da playlist de Física Mecânica, na qual nós discutiremos aqui a dinâmica, enfatizando as leis de Newton. Na aula passada, nós havíamos começado a discutir o que era dinâmica, trazendo o conceito macroscópico do que é força. E a partir dessa aula em diante, nós veremos como que nós utilizaremos o conceito de força para compreender como que acontecem os movimentos. Para tanto, é importante que nós conceituemos aqui as famosas leis de Newton, que são três. A primeira lei, denominada como lei da inércia, a segunda, que é a lei fundamental da dinâmica, e por fim a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Para tanto, a gente precisa fazer uma breve contextualização histórica. E nós comecemos aqui por Aristóteles, que afirmava que se um corpo está em repouso, ele tenderá a permanecer o resto da sua existência em repouso, e para aquele corpo que está em movimento, é necessário que apliquemos uma força sobre ele. Indo mais adiante, o que é importante a gente pegar aí com base nessa fala do Aristóteles? Primeiro, se um corpo está em movimento, ou seja, ele possui velocidade, uma força necessariamente deverá atuar sobre ele, beleza? E, para além disso, a força é uma grandeza proveniente exclusivamente do esforço muscular e vai estar diretamente relacionado à velocidade. E aí, nesse sentido, mais adiante, lá no século XVI, Galileu observou que quando o corpo já está em movimento, ele não para imediatamente depois de uma cessada aí da força que está atuando sobre ele. Além disso, ele notou que quanto mais lisa fosse a superfície em que um corpo estava deslizando, por exemplo, maior seria a distância percorrida por ele até que parasse. E diante disso, novos princípios vão fundamentar as ideias do Galileu. Primeiro, se um corpo está em movimento e nenhuma força age sobre ele, ele tenderá a permanecer em movimento retilíneo uniforme. E a força não é uma grandeza necessariamente relacionada a só e somente esforço muscular. Ela pode ser aplicada por outros objetos. E além disso, é possível existir força sem que necessariamente haja aí força. E aqui a gente vai ver que isso vai mais adiante vai ser conhecido como lei da inércia. Mais adiante, lá no século XVII, surge um novo cara, que é o Isaac Newton, que ele pôs fim a essa questão. Baseando-se nos trabalhos de Galileu, ele elaborou três leis que, conjuntamente, vão explicar todos os movimentos na superfície da Terra. Beleza? Então vamos lá. A primeira lei de Newton, ou denominada também como lei da inércia, fala o seguinte: todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicada. Então vamos lá. Você tem aqui um indivíduo que está sentado dentro de um ônibus, e aí, do nada, esse ônibus dá uma arrancada. O que acontece? Esse corpo vai para trás. Em contrapartida, vamos supor que você está dentro do ônibus, e aí você está andando lá de boa na lagoa, e do nada esse ônibus freia. O que acontece? Você tem um impacto de ir para frente, porque a ideia central é que se você está em movimento, você vai tender a continuar em movimento, tá? Aplicações práticas disso seria, por exemplo, você está andando em um cavalo e do nada ele para. O que acontece com o corpo? Vai para frente. Ou mesmo quando, por exemplo, uma criança está dentro de um carrinho de rolimã e um cachorro vem e puxa do nada. Então, ó, esse exemplo besta aqui, mas eu acho bem legalzinho, ó. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, porque ele estava andando no skate, foi parado aqui o movimento com essa pedra, mas o corpo do menino continua em movimento, beleza? Então, o que a gente pode concluir da primeira lei de Newton? Eu estou tentando ser o mais objetivo possível, tá, pessoal? A primeira lei de Newton, ele fala o seguinte, que um corpo que ele está em movimento ou em repouso, a gente pode falar que ele está em equilíbrio, tá? E apesar de ser diferentes do ponto de vista da força resultante, são equivalentes. Então, o que eu quero que vocês entendam é que na lei da inércia, em ambos os estados, a força resultante nesse corpo é nula.
E a primeira lei nos mostra que a massa é uma grandeza característica do corpo, que ela não vai variar tão pouco com a posição, com a velocidade, temperatura e etc. A massa, como a gente já viu lá na aula de vetores, é uma grandeza escalar. E aqui é importante trazer o conceito de massa para nossa discussão pelo seguinte: a massa é uma medida de inércia do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Então a ideia é que se um corpo está em movimento, ele continua em movimento. Se ele está em repouso, ele continua em repouso. A menos que haja uma força atuando sobre ele, beleza? Aí tem a segunda lei de Newton, ou também denominado como princípio fundamental da dinâmica, que nos traz o seguinte: se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Logo, a ideia é que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É a famosa fêmea, tá? E vamos lá, tem alguns casos que eu preciso analisar com vocês da segunda lei de Newton. Se a força resultante tem o mesmo sentido da velocidade, neste caso, a aceleração também terá o mesmo sentido da velocidade e o movimento é dito como acelerado, isto é, o módulo da velocidade aumenta com o tempo, beleza? Segundo caso, se a força resultante tem sentido contrário ao da velocidade. Neste caso, o que a gente vai ter? A aceleração ela tem um sentido oposto ao da velocidade e o movimento é dito como retardado, isto é, o módulo da velocidade diminui com o tempo. Conceito estes que nós já vimos lá na aula de aceleração média, beleza? Quando a gente está falando da segunda lei de Newton, mais especificamente, nós falaremos de uma unidade de força que é o Newton, que a gente já falou em outro momento. Você tem aqui a unidade de massa, que é quilo, a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, logo a força, que é igual ao Newton, é nada mais, nada menos que o quilo vezes metros por segundo ao quadrado, tá bom? E aí o que significa, a gente está falando que está aplicando um Newton de força. Significa dizer que a intensidade da força que foi produzida numa massa de 1 kg e com uma aceleração de módulo de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? E a terceira lei de Newton, também denominada aqui como lei da ação-reação, fala o seguinte: se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou-se em B. Logo, ó, você tem aqui uma força de A sendo exercida em B e B aplica uma força em A. Nós temos logo aqui um par que a gente chama de um par ação e reação, tá bom? E aí tem um detalhe muito importante. Toda vez que um corpo A exerce no corpo B uma força, este também exerce em A uma força tal que é importante que vocês atenham-se. Primeiro, tem a mesma intensidade, ou seja, se você aplicou 10 newtons de A em B, B vai aplicar 10 newtons em A, beleza? Tem a mesma direção, entretanto, sentidos opostos, tá? Tem a mesma natureza, sendo ambas de campo ou de contato. Então, por exemplo, ó, um helicóptero é um aparelho aqui capaz de levantar voo na vertical porque possui uma hélice, beleza, na parte superior, que funciona como um propulsor quando esse motor é ligado, e ele tem uma hélice principal que gira impulsionando o ar para baixo. E aí, basicamente, a ideia aqui é que se tem um princípio de ação e reação, por quê? O ar aplica na hélice uma força de reação para cima. E aí, a gente pode aplicar, por exemplo, a terceira lei de Newton, cujo enunciado é: se um corpo exerce uma força sobre um outro corpo, este reage sobre esse com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Ou seja, você tem uma ação para cá, uma reação para cá. Beleza? E as forças de ação e reação entre os corpos são denominadas forças de interação. E a toda ação corresponde uma reação. E aí a gente pode aplicar a terceira lei de Newton, tá bom? Um outro detalhe que eu queria trazer aqui, e eu já falei com vocês lá na aula introdutória, é a força-peso.
falou que a força-peso é a força do campo gravitacional que a Terra exerce sobre todo e qualquer objeto, colocando próximo à sua superfície. E tem uma direção vertical e o sentido para baixo. A força-peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade, beleza? A gravidade, em alguns exercícios, ele pode estar como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Entretanto, geralmente os vestibulares, etc., eles arredondam para aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Nós temos aqui a força normal, que é a força que é definida como reação da superfície aplicada sobre um bloco. E um detalhe importante que eu falei para vocês lá na primeira aula é que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície saindo dela. Então, ó, você tem aqui a força peso e uma força normal, fazendo aqui um par ação e reação. E aplicando a primeira lei, percebemos que o corpo está em repouso, beleza? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que esse corpo está em repouso? Porque ó, a força normal é igual à força peso. Então a mesma força exercida aqui não vai fazer com que haja aí movimento do corpo. Por exemplo, todo mundo fala, por exemplo, quando vai lá numa farmácia, eu vou me pesar. Na verdade, você não está se pesando, você está se masseando, você está vendo o tanto de massa que você tem. E como que funciona, de fato, a balança, tá? A ideia é que, quando você apoia um objeto sobre a balança, esse objeto vai empurrar a balança para baixo, beleza? Então, você tem aqui a força peso atuando, mas perpendicularmente você tem a força normal, beleza? E essa força ela é medida pela balança através da compreensão que tem aí numa mola nela. E como o corpo está em repouso, a força normal é igual à força peso, beleza? Outra coisa que a gente vai discutir mais adiante é a lei de Hooke, também chamada de força elástica, que é basicamente o seguinte: a intensidade da força elástica, que aqui nós chamamos de Fel, é proporcional à sua deformação, ou seja, o tanto que essa mola, por exemplo, é comprimida ou esticada, tá bom? Então você tem aqui, ó, a força elástica é igual a uma constante vezes a deformidade que você tem aí nessa mola. Nós temos também a força de tração, que ela é basicamente definida como sendo a força que é transmitida através de uma corda. Então, por exemplo, você tem uma corda aqui sustentando um corpo. E um detalhe muito importante, ela tem sempre a mesma direção da corda, tá bom? E novamente, aplicando-se aqui a primeira lei de Newton, nós temos que a força de tração é igual à força peso. Logo, esse corpo vai estar em repouso, porque ó, sempre nós teremos um par ação e reação. Mas também temos uma outra força aqui, que é a força de atrito, que é basicamente uma força que surge toda vez que um corpo apoiado sobre uma superfície é forçado a se movimentar, ou quando um corpo se arrasta sobre uma superfície. E aí, o que é interessante vocês se atentarem aqui, ó. Você tem várias forças atuando sobre esse corpo, ó. Você tem a força normal, que é perpendicular à superfície do objeto, a força peso. Você tem aqui uma força de atrito estático. Você tem a força que essa pessoa está exercendo no corpo. E percebam que é sempre par ação e reação, tá? Detalhe importante ainda sobre a força de atrito é que ela possui propriedades diferentes quando ela está atuando em um corpo em repouso ou em movimento. Nós temos aqui o atrito estático, que é a situação de atrito máximo. É uma força que atua quando o corpo está em repouso. E aí, de acordo com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que se o corpo está em repouso, quer dizer que as forças resultantes é igual a zero. Logo, a força aplicada vai ser igual à força de atrito, tá? Aumentando a força que você aplica nesse corpo, você vai aumentar a força de atrito e se essa força for além de um determinado limite, que aqui nós denominamos como força de atrito estático máxima, aí você tem movimento, tá? Se a força superar esse limite, o corpo entra em movimento. E a força de atrito máxima ela vai depender de duas coisas. Primeiro, a aspereza dessa superfície, se ela é mais áspera ou lisa, e da compressão que a gente exerce aí sobre a superfície, tá bom? Então, a força de atrito ela é definida aqui por um coeficiente de atrito vezes N, que é a força de compressão. Então, por exemplo, quando você está caminhando, você tem uma força aqui, ó, da pessoa em relação ao solo,
e uma outra força do solo em relação à pessoa, tá bom? E nós temos um outro tipo de atrito, que é o atrito cinético ou dinâmico, que é a força de atrito que atua a partir do momento no qual esse corpo entra em movimento e se arrasta por uma superfície. Detalhes que vocês precisam se atentar. A força de atrito cinético é constante e independe da velocidade do corpo, e ela também depende dos mesmos fatores que a força de atrito máxima, tá? Você tem aqui um coeficiente, peso, a compressão, tá? Detalhe que eu precisaria trazer é que o coeficiente de atrito cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, beleza? E aí a gente poderia, por exemplo, pegar um gráfico e observar ó, a força de atrito e a força aplicada, para a gente observar onde você tem uma força de atrito cinética ou destaque, tá? E ao entrar em movimento, a força aplicada torna-se maior do que a força de atrito, então a força resultante é diferente de zero, então você tem movimento, e o corpo agora passa a ter aceleração, indicando que sua velocidade está aumentando, beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva. A ideia aqui era só apresentar os conceitos mais gerais, e se ficar alguma dúvida, pode escrever, tá bom, pessoal? Um super beijo e até a próxima. Fui!